1978. Foi aqui que as coisas mudaram. Foi aqui que um mangá que mudaria a indústria dos animes para sempre foi lançado. Urusei Yatsura. O anime que pegava simplesmente um ser alienígena Oni e transformava numa garota bonitinha, chamada de Lum. Para muitos, esta é a primeira waifu da história. Ela queria gerar essa tendência no mercado. Inclusive tem vídeo disso aqui no canal, vou recomendar, tá aqui no card. E obviamente não iria parar por aí, pois agora, a partir desse momento, tudo poderia ser uma waifu. Tudo poderia ser uma garotinha bonitinha de anime. Tudo. Quando eu digo tudo, eu tô falando tudo mesmo. Até mesmo refrigerante. Não tô zoando, tem um anime de garotas fofinhas refrigerantes. Cala a boca! Mas iremos retornar para as raízes nesse momento. Yokais, Onis, lendas urbanas no geral, tudo pode se tornar uma garota fofinha. Os próprios Onis, eles viram de tudo na cultura pop hoje em dia. Desde waifu, até pet, até segregado. Então o que podemos fazer com os yokais e lendas urbanas no geral? E aí, meus amigos? Que nasce Kuchiga Sakete no Kimi ni wa Hinamatsuri. O nomezinho desgraçado. Tu acha que eu sei japonês, cara? Sou brasileiro! Resumindo, o romance com a garota de boca rasgada. Vocês já viram essa lenda urbana? É capaz de você já ter visto em algum jogo, em outro anime. Tem vários animes que já referenciaram essa lenda urbana. E inclusive também filmes e séries, pra vocês terem uma ideia. Aquela mulher que tem uma boca rasgada e pergunta se ela é bonita ou não. Se você dizer sim, ela vai mostrar a boca dela e vai te deixar com uma boca igual a dela, você que me entende. Se você falar não, ela só vai te matar mesmo. Então, nos dois casos você se lasca. E meus amigos, essa foi a introdução mais idiota talvez que eu já tenha feito. Mas foda-se, viu que é engraçado. E eu sei que tecnicamente essa não é a primeira vez que transformo uma lenda urbana em uma garota bonitinha de anime. Mas eu não podia perder a piada. O japonês continua transformando qualquer tipo de ser vivo, qualquer tipo de coisa, em uma menina bonitinha em 2D, né? Não vamos negar. Mas esse mangá aqui, eu não quero vender desse jeito, porque ele é bem mais do que isso e ele é bem divertido. Por isso que eu decidi fazer um vídeo só sobre ele, porque é uma obra bem interessante com umas coisas que eu gostei bastante dela. Eu ainda não acabei, mas tô bem próximo no final. Tipo, falta quase 20 e pouquinhos capítulos pra eu acabar, pra vocês terem uma ideia. E a obra é curta, tendo 80 capítulos. E hoje eu vou apresentá-la pra vocês e vou recomendar, obviamente, né? Porque é meio óbvio, né? A história foca na Miroku-san, no caso, a mulher da boca rasgada. E sim, ela é literalmente a lenda urbana. Ela não é uma mulher que finge ou qualquer coisa. Ela é literalmente a personificação dessa lenda urbana. E o capítulo já começa com ela tentando assustar uma pessoa e falha miseravelmente. Esse é o Koichi. E sim, Koichi. Ele é um garoto que é apaixonado desde sempre, sério. Ele diz que gosta dela desde o primeiro segundo que ele olhou pra ela, com a boca rasgada e tudo. Esse moleque é estranho. E ele é da família Sano, uma família que é conhecida pela sua ligação com essas criaturas no geral, praticamente com todo mundo místico em relação à cultura japonesa, e que eles têm habilidades muito poderosas e que até podem aumentar a vida útil de uma lenda urbana. E por isso mesmo que ela virou noiva dele. O mangá já começa com os dois noivados. Só que eles fizeram um pacto teste. O capítulo todo mostra ela irritada porque ela não consegue assustar ele. E ela até se sente meio mal porque ela já teve sua era de ouro. Na era Showa mesmo, em 1979, ela era uma das lendas urbanas mais temidas de todas. Ela era muito comentada e era muito assustadora. E hoje em dia já ninguém tem muito medo dela. E por isso mesmo que ela tá com medo. Lendas urbanas, depois que são esquecidas, elas desaparecem, literalmente. Elas têm que continuar assustando as pessoas, porque no boca a boca vão espalhando essa lenda e eles continuam existindo. É assim que funcionam as coisas. Só que o porém é que parece que ela tá meio desgastada disso e já tá chegando a hora dela. Então, pra aumentar a vida útil dela, ela foi arranjar esse casamento com a família Sano. Só que aí tem o porém. Ela não esperava que os caras iam aceitar e que o noivo dela seria um completo lunático. Digo completo lunático, mas já adianto que o Koichi é um personagem bem da hora. Só que ele tem umas pira meio estranha, se é que posso dizer pira, né? Temos aqui ele que é um grande safado. Miroku tá totalmente satisfeita com a vida dela, entre muitas aspas, de lenda urbana.
ela já existe uma porrada de tempo e já não assusta mais tanto quanto antes, e ela tá com saudade de escutar aqueles gritos. Lembrando que as lendas urbanas desse mangá não são, tipo, monstros do mal, os caras 4. Eles nem matam pessoas, por exemplo, mas eles precisam assustar. E é por isso que eles não matam, inclusive, né? Eles querem que a pessoa fique assustada, corra, grita de medo e espalhe o rumor deles, né? Mas ela diz que no momento vai focar em apenas assustar ele nesse exato momento, que ela se arrependeu das escolhas dela do passado e ela quer acabar com esse casamento logo de uma vez. Pois eles fizeram um pacto antes de começar o noivado. Caso ela consiga assustar ele, acaba o noivado. Não vai existir mais de qualquer jeito. Então ela tá de boa. Porém, ele tem 1 ano pra conquistar ela. Apenas isso, tipo, eles vão continuar morando junto nessa vida de pseudo casado, e em 1 ano, se ele conquistar ela, ele vai acabar se casando com ela, meio óbvio, né? Tecnicamente eles já poderiam se casar agora, ele tá no último ano do ensino médio, e meio que no Japão você pode casar até com 16 anos, pra vocês terem uma ideia, caso você tenha autorização dos seus pais. Se eu não me engano, no Reino Unido também é assim. E ele já tem autorização, só falta a criatura aí aceitar. Então ainda tem 1 ano pra que eles confirmem esse casamento. E ela até se pergunta se ele tá de boa em sair com uma lenda urbana, porque no final das contas, mesmo que a família dele seja especial, ela ainda não é humana. Não vai ser normal o relacionamento entre os dois de qualquer jeito. E ele fala que não se importa. Não bate bem na cabeça, né? Não, ele só admite bem na cara dela que ele gosta dela desde sempre. Então ele não quer desfazer o noivado. Ele realmente gosta dela. E meio que a reta final do capítulo é isso, ela morrendo de medo dele, pois ele não tem medo nenhum dela. É irônico, ela tá com medo dele, pois ele não tem nenhum medo dela. E ele fala que ele vai usar muito bem esse ano pra poder conquistar ela. E assim finaliza o primeiro capítulo. É um capítulo bem engraçadinho, até mais bem simples. É praticamente pra apresentar o conceito e a ideia do mangá no geral. Mas já vou adiantando, ele é mais do que isso, e ele é bem interessante. Não vou dizer que é o mangá mais revolucionário dos últimos tempos, também não é pra tanto, mas é aquela experiência gostosinha, sabe? Que vai te tirar um sorrisão, mas um sorrisão tão grande que a cabeça da sua boca rasgar igual a dela. O quê? Sério, esse é o nível, realmente te deixa felizão. Os personagens no geral desse mangá são extremamente carismáticos, o elenco todo é muito carismático. O casal principal, eles além de terem química, são estranhos, obviamente, os dois, tá? Ela pode ser meio estranha, mas ela tem desculpa de ser lenda urbana. Esse cara aqui é estranho e ele é um ser humano assim como eu e você. Então, você já sabe, né? E além desses personagens serem carismáticos, boa parte deles, tipo, boa parte mesmo, são bem desenvolvidos e tem um passado interessante. Não necessariamente um passado triste, mas um passado que se liga bem à história e à ideia dela. Então é muito legal ver acompanhar. Eu não vou revelar o que rola, mas tem muita coisa interessante que é capaz de você se surpreender e falar, ok, eu não esperava essa bodega. Tem plot twist nessa bodega. E inicialmente eu achei que esse mangá seria aquele divertidinho, mas que fica repetitivo, né? Porque vai ficar naquela dela tentando assustar ele não se assustando infinitamente todo o capítulo. E são 80, né? Então seriam 80 capítulos disso, mas não. A história avança bem mais rápido do que eu imaginava, sendo bem sincero. Eu não vou falar o quanto, mas repito, tu vai ficar com um sorrisão com o quanto esse bagulho avança rápido. Mas, porém, como eu tinha até falado naquele vídeo, não é legal o bagulho avançar rápido demais nem devagar demais. Ele tem que ter um time. E esse mangá tem time. Ele não avança nem rápido demais e nem devagar demais. Tá tudo perfeitamente equilibrado. Então você sente a progressão bem da história, ao mesmo tempo que você não sente que tá arrastando. E mesmo quando acontecem certas coisas, você não sente que o mangá fica sem conteúdo. Na verdade, ele tem conteúdo pra caramba. Como eu falei, ele tem uma história própria sendo desenvolvida de fundo. Ele tem mistérios e outras coisas sendo abordadas. Então, isso acaba tornando o mangá bem mais rico. Ele não é um mangá só de romance e Slice of Life fica só no Slice of Life. Ele tem muita cena interessante, até algumas ceninhas de ação, mas, sério, é muito raro cena de ação nesse mangá. Então eu não falo pra você colocar expectativa sobre isso. E antes de eu continuar, eu tenho que agradecer aos membros do canal, obviamente, porque eles estão ajudando pra caramba. Se puder se torne membro do canal, que isso vai me ajudar demais, vai ganhar acesso a vídeos antecipadamente. Mas se você estiver gostando do conteúdo no geral, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo, que vai me ajudar muito. Pois agora, eu tenho que falar de um dos pontos que eu mais achei interessante desse mangá. Porque, obviamente, o romance bem feito entre dois personagens carismáticos já é um fator positivo. O fato de eu estar falando pra você, te prometendo que o timing desse mangá é bom, que você não vai sair nem um pouco insatisfeito, também é um ótimo ponto positivo. Que os personagens no geral são divertidos pra caramba e nenhum deles é muito exagerado. Tipo, eles não entram naquele clichê, tipo, tem um Siscon e ele é o extremo do Siscon. Não, não tem isso. Tem até um personagem que é um irmão que quer proteger uma irmã, não vou falar exatamente
exatamente, mas ele não chega a ser um Siscon, sabe? Você sabe qual é a diferença de um irmão normal pra um Siscon do caramba, né? Mas o ponto que eu achei mais interessante é quanto esse mangá é ligado nos pequenos detalhes das lendas urbanas, porque caso você não saiba, eu sou fascinado por lenda urbana, mitologia, religião e tudo isso no geral. Sobrenatural, como um todo, é um tema que eu gosto pra caramba. Mas eu que gosto particularmente muito disso, acaba sendo interessante. Esse mangá tem cada detalhezinho bobo, tipo, cada lenda urbana que vai aparecendo nesse mangá, das que ganham destaque, geralmente tem alguma referência à lenda urbana nas quais elas foram inspiradas. A Miroku mesmo, por exemplo, em vários momentos do mangá, ela pega simplesmente comendo doce pra caramba, enchendo o bucho de doce. E depois ela cai fora. Geralmente essas são muitas vezes cenas de alívio cômico. Só que aí tem um porém, na lenda urbana dela de verdade também é assim. Se você der doce pra ela e não responder ela, só vai embora, acabou. Ela não vai te atacar. Sim, esse bicho, esse capeta não vai te atacar se você der doce. Sim, eu sei que é aleatório, mas isso também tá no mangá. Ou, por exemplo, o fato que ela pede pra ele nunca sequer usar gel ou pomada no cabelo, porque ela acha o cheiro horrível. Isso também é uma referência, porque na lenda urbana dela diz que gel, pomada, sabe essas coisas que você passa no cabelo, espanta ela também. Isso é muito específico? Também, repito, isso é extremamente específico, mas também tá como característica no mangá. Mas a explicação que o pelo menos o mangá dá é que ela odeia o cheiro dessas coisas bem artificiais. E isso vale para outras lendas urbanas. Pô, até a Dimitrescu. Na verdade não é a Dimitrescu, mas é a mesma lenda urbana que inspirou a Dimitrescu de Resident Evil 8. Mas dane-se, todas as lendas urbanas desse mangá que tem destaque acabam tendo essas referências mais ocultas e acaba sendo muito divertido para quem gosta de tipo de lenda urbana, tanto brasileira quanto japonesa, de qualquer outro país. Se você gosta, isso aqui é um prato cheio. Meu amigo, tem até o túnel da Vovó Turbo. Eu vou chupar suas bolas. Mas bem, no geral, é um mangá relativamente simples, com momentos divertidos, momentos tensos pra caramba, momentos tristes pra caramba e momentos que você vai ficar, cara, isso aqui é muito fofo, não tem como, muito fofo. Garoto espertinho. Então eu recomendo demais conferir esse mangá, sério, vai lá conferir, é bom, é gostosinho, já foi finalizada a obra, então tá redondinho, 80 capítulos, vai lá ler, eu recomendo, vale muito a pena. Mas agora que você viu esse vídeo, a lenda urbana vai atrás de você. Você será atacado por ela à noite. Então se você não quiser ser atacado pela mulher da boca rasgada esta noite, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Falou!